amigos brasileiros da região de Rivia. Bem-vindos ao Brasileiros em Ação. Meu nome é Débora Guimarães, sou presidente da organização Share Your Love e também sou especialista em adolescentes através do Rivia Cares aqui na cidade de Rivia pelo Mass General Hospital. É um prazer estar aqui com vocês hoje para poder conversar de assuntos relevantes para a nossa comunidade. Vemos o que está acontecendo com as nossas famílias, as nossas crianças, os nossos adolescentes e assim estarmos trazendo informações, recursos, novidades para vocês. Convido vocês a estarem em constante comunicação com a gente, enviando perguntas, sugestões de assuntos, para que este seja um momento de interação entre nós, da Fundação Share Your Love, com o apoio da Rivia TV e o Cambridge Health Alliance, trazendo este momento que queremos estar compartilhando mais educação e recursos com vocês. Um dos assuntos que tem estado bem presente na nossa comunidade, em todos os telejornais no mundo, é com certeza a questão da pandemia do Covid-19. E hoje nós estamos com uma pessoa que tem uma vasta experiência na comunidade brasileira aqui na região de Massachusetts para estar batendo esse papo com a gente. E é com muito prazer que eu quero convidar a doutora Ana Nava, que é a diretora da Clínica de Cuidados Psiquiátricos em Português do Cambridge Health Alliance. Olá, doutora Ana, boa noite, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui consigo, Débora. Ok, muito obrigada, Ana. Ana, fala pra gente um pouquinho da sua experiência. Tem quanto tempo que você trabalha no Cambridge Health Alliance? Quanto tempo você está envolvida com a comunidade brasileira? Bom, eu estou no Cambridge Health Alliance, portanto, no departamento de psiquiatria, na clínica onde eu estou hoje em dia, desde 1984. Eu não tinha acabado ainda o meu mestrado quando me ofereceram a posição, foi quando a clínica estava a começar, as clínicas na comunidade estavam a ser em expansão nessa altura, no começo dos anos 80. E sempre fui trabalhando e fiz o doutoramento e trabalhando lá e os anos têm ido e, portanto, eu de começo trabalhava acima de tudo, nós trabalhávamos acima de tudo com a comunidade portuguesa, porque era a comunidade que estava aqui na zona. Com a passagem do tempo, nos anos 80 vieram os brasileiros, começaram a chegar, a comunidade brasileira, e a comunidade portuguesa começou a ficar mais integrada, não é? Os filhos e os netos, principalmente os netos, a maior parte deles nem falam inglês, português, quer dizer, e portanto houve uma passagem da comunidade um pouco cabo-verdiana e portuguesa, acima de tudo, para a comunidade brasileira. E daí que hoje em dia na clínica, acima de tudo, os nossos clientes são brasileiros, acima de tudo são mulheres, não é? Mas os homens também têm vindo cada vez mais, não é? Mas é sempre mais difícil para os homens virem à terapia. E há uma explicação para isso, não há o estigma nas nossas comunidades de que saúde mental e de que terapia é para os loucos ou para as pessoas que não estão bem, não é? E eu gosto muito sempre de esclarecer a toda a gente de que terapia não tem nada de mágico, de magia, não tem nada de fazer as pessoas se sentirem mal ou criticar ou o que as pessoas, os problemas que estão enfrentando. Todos nós temos problemas. Todos nós às vezes precisamos de uma ajuda e precisamos nos abrir com alguém. Às vezes é o marido, é a mulher, é uma amiga, um amigo, pode ser um pastor ou um padre, poderá ser muita gente. Mas às vezes há a necessidade de a gente vir a um terapeuta. Um terapeuta está treinado para lidar com vários distúrbios psicológicos que a gente tenha, ou até problemas de família, de todo o género, não é? Por exemplo, se morrer alguém, a pessoa estar muito triste porque perdeu alguém de família, portanto, todo esse luto. E nós, o que é muito importante em terapia também é que é confidencial. Ninguém sabe qual é a nossa conversa. Se alguém ligar da família a dizer eu quero saber o que é que se passa com esta pessoa da minha família, nós não podemos dizer nada sem autorização do cliente ou paciente, como queiram chamar. Portanto, existem regras muito rigorosas e o que eu queria alertar as pessoas é que
não tenham vergonha nem preocupação de virem à terapia, porque vão receber novas ideias, novas maneiras de pensar, novos comportamentos, com respeito. A gente comunica com respeito e fazemos o nosso melhor que podemos para ajudar as pessoas e encaminhá-las até para outros serviços que não são os nossos quando necessário. Portanto, está na hora de a gente começar a utilizar os serviços de saúde mental, que as pessoas às vezes reagem muito à palavra mental, mas ao corpo e à mente, não é? Estamos interligados, tudo isto está interligado. E acima de tudo as nossas dificuldades financeiras as nossas dificuldades emocionais estão acima de tudo, é claro, no nosso cérebro é que tudo se passa. E nas nossas relações na sociedade, e também o histórico da nossa vida é muito importante, quando há trauma e coisas passadas. Por falar em financeira, já agora, a outra coisa maravilhosa de terapia é que nos Estados Unidos o seguro paga. Embora seja caro, por exemplo, no Cambridge Health Alliance, as pessoas podem utilizar os seus seguros e não pagam nada às vezes, ou pagam muito pouco com copay. Portanto, é muito acessível, o que se for numa situação privada ou de outras organizações mais ricas, talvez, é muito mais caro. A outra coisa que é muito importante no Cambridge Health Alliance, para as pessoas poderem virem fazer uma terapia de casal, individual, de família, ou de crianças ou adolescentes, hoje em dia é necessário ter o clínico geral no Cambridge Health Alliance. Portanto, uma pessoa não pode ter o clínico geral fora do nosso sistema. E, portanto, porque é o clínico geral que está no centro do tratamento do indivíduo, do paciente. Portanto, é o clínico geral que faz... que mantém a informação toda, e é essa pessoa que nós vamos também para pedir apoio para outros serviços. Às vezes precisamos da licença do clínico geral para requisitar certos serviços dentro da instituição. Não sei se a Débora tem alguma pergunta sobre isso. Eu estou a tentar dar aqui uma ideia geral do que se passa portanto, no sistema de psiquiatria no Cambridge Health Alliance. O nosso time temos 11 pessoas, somos 5 terapeutas e 3 profissionais que passam medicação, e temos pessoas de Cabo Verde, que falam crioulo de Cabo Verde, temos brasileiros, acima de tudo temos brasileiros lá, temos um terapeuta homem, o resto somos todas mulheres, e temos eu, que sou a única hoje em dia que é portuguesa. Começámos com muitos portugueses, mas tal como eu disse antes, as comunidades mudam consoante as ondas de imigração, e daí que agora há mais terapeutas brasileiros, o que é maravilhoso. Que bom! Com certeza! Foi ótima essa introdução que você nos ofereceu, porque realmente falou, né, dos recursos disponíveis, e essa é uma grande vantagem, especialmente para nós que moramos aqui em Massachusetts, ter acesso a profissionais que falam a nossa língua. Se não tem direto acesso, tem o trabalho de tradução também, que é muito eficaz, né? E com certeza o Cambridge Health Alliance tem feito um excelente trabalho com os brasileiros para que recebam um atendimento qualificado, com todo o respeito. E eu agradeço muito você ter explicado essa parte da área mental, porque realmente existe um grande estigma. Eu também trabalho nessa área, mas eu desejo que este programa seja um momento onde as pessoas podem aprender mais e verem que é uma necessidade normal, né? Todos nós precisamos cuidar do nosso bem-estar. E eu vou até já seguir essa pergunta. Como nós devemos estar cuidando do nosso bem-estar neste momento de pandemia? Boa pergunta. Só esqueci-me de uma coisa, Débora. Para ter se as pessoas quiserem ter um clínico geral no Cambridge Health Alliance, têm que ligar para 617-665-1305, de novo,
617-665-1305. Esta linha é diretamente para arranjar um clínico geral que para dar início ao seu tratamento, depois poderá ser também nas consultas de psiquiatria, está bem? Ótimo, obrigado. Desculpe, mas eu não me queria esquecer de dizer isso. E, entretanto, pode tornar... eu perdi-me na sua pergunta, desculpa. Sim. Então, nós pensando nessa questão da pandemia, né? Como estão as famílias brasileiras, como nós devemos estar cuidando da nossa saúde mental neste momento? Ok, é extremamente importante hoje em dia, em tempo de pandemia, a gente tomar conta da nossa parte emocional. Muitas vezes, portanto, na comunidade brasileira, por exemplo, o trabalho é fundamental, o tomar conta das famílias é fundamental, e, portanto, as pessoas gastam imenso tempo nisso, e porque precisam, não é? Porque sem dinheiro e sem trabalho a gente não consegue pagar o aluguer, a gente não consegue ter muitas coisas que são básicas na vida, e nas comunidades brasileiras há muita gente que tem familiares, não é, no Brasil, que tem necessidades. Portanto, às vezes um dos grandes problemas não é só sustentar a família que cá está, as necessidades pelo menos básicas, mas também muitas famílias que estão no Brasil a depender do dinheiro que vem dos Estados Unidos para sustentar pais e outros familiares, pai e mãe e tudo isso. Portanto, esse é o grande stress. Com a pandemia, acelerou o stress. Como sabem, o trabalho, começou a haver menos trabalho, não é? Tudo tem estado a fechar com a pandemia para prevenir, portanto, a não haver contágio. É muito importante, eu quero dizer, neste momento é muito importante usar máscara, a gente se manter longe das outras pessoas, lavar as mãos frequentemente para não apanhar o COVID-19. E, portanto, há muitas pessoas que perderam trabalho, os hotéis fecharam, as pessoas que limpavam casas, há muitas casas que não querem ninguém nas suas casas. A construção, por aquilo que eu entendo, continua a funcionar muito bem, porque muitas vezes, é claro, na rua é uma maneira de estar, de trabalhar diferente. Portanto, o que é muito importante neste momento é, para além, quando a gente tem todas essas dificuldades, a ansiedade aumenta, a preocupação aumenta, não é? E a depressão aumenta, não é? Como é que eu vou pagar a renda, o aluguer, quando eu não tenho dinheiro? Isto está a acontecer muito, muito, muito. As rendas, portanto, o aluguer é muito caro, e se uma pessoa fica atrasada de 2 ou 3 meses, tem uma dívida imensa. Portanto, nós temos várias, portanto, trabalhamos com a MAPS, a Massachusetts Alliance of Portuguese Speakers. Eles têm um serviço maravilhoso de ajudar imigrantes e, portanto, pedimos ajuda a eles, porque existem alguns fundos que estão a ajudar as pessoas com pequenas ajudas de 300, 500 dólares. Há uns fundos aí que eu nem sei de onde é que vêm, mas que no começo do mês nós conseguimos pedir e dar uma pequena ajuda às pessoas, aos nossos clientes que estão a ter dificuldades. Tudo isto faz com que as pessoas, é claro, fiquem bem estressadas, mas a ansiedade aumenta, a dificuldade de dormir, a preocupação contínua, o medo de perderem o básico da vida, não é? A comida, até a comida, hoje em dia nós temos muitos food pantries, não é? E, portanto, comida nos Estados Unidos normalmente nunca tem sido um problema. Mas há pessoas que não têm dinheiro para comprar comida hoje suficiente, e também ouço dos meus clientes que muitas vezes os food pantries já não estão tão abundantes como estavam antes. Há pessoas que vão a food pantries são lugares onde se pode ir buscar comida grátis. Todas as cidades têm normalmente 1 ou 2 lugares desses, e, portanto, é uma maneira de ajudar. A coisa que eu mais digo às pessoas, debaixo deste stress todo, nós tentamos ajudar com o dinheiro, pedindo dinheiro, e o Cambridge Health Alliance tem um departamento de casework. Casework são empregados que esse departamento ajuda as pessoas com necessidades concretas e básicas.
essas que eu estou a falar, se precisarem de casa, se precisarem de preencher ou do desemprego, fundo de desemprego, cartas que sejam precisas, todas essas coisas básicas da vida sei lá, de advogados. A MAPS também faz esse serviço, mas o Cambridge Health Alliance no departamento de psiquiatria começou a fazer isso também. Portanto, com todo este stress, as crianças em casa é outro grande stress. As crianças não estão habituadas a estarem fechadas, os adultos também estão irritados, não é? Porque mesmo que trabalhem, vêm para casa e depois estão as crianças em casa, as crianças fazem barulho, brincam, não prestam atenção à escola, quando estão a fazer a escola através do computador, não é? As aulas. Os pais muitas vezes não sabem falar inglês, não podem ajudar, é outro grande stress. Portanto, nós temos que parar no meio deste stress todo, e temos que parar e pensar realmente agora, neste momento, o que é importante para mim e para a minha família. E o que eu passo a vida a dizer às pessoas, porque nós não sabemos quando é que a pandemia vai acabar. Ela vai acabar, mas não sabemos ao certo. Portanto, nesta altura estamos em piloto automático, vá lá, no sentido de que vamos sobreviver e sobreviver o melhor possível. Passo número 1 é um dia de cada vez, vá lá, ok? A gente tem que viver o dia de hoje, fazer o melhor do dia de hoje. É claro que o dia de hoje não é perfeito e que a gente se preocupa com o dia da amanhã, mas se a gente tentar o melhor hoje, vamos continuar amanhã a fazer a mesma coisa, passo a passo, e vamos chegar à meta de quando a pandemia acabar e vamos poder ter trabalhos outra vez e as crianças vão para a escola e a vida vai virar mais normal. Portanto, temos que ter esperança, mas viver o presente com cautela. De novo, ter as máscaras na cara, não ir para casa uns dos outros. As pessoas estão a ser, acima de tudo, contaminadas, muito, pelo menos, com visitas e festas em casa uns dos outros, porque a gente, quando vê que é a nossa família, os nossos amigos, eles estão de bom aspecto, a gente julga que não vai apanhar. A minha família não vai fazer isso, obviamente, e é um prazer estar com a família. Só que muitas vezes as pessoas estão infectadas e não sabem que estão e passam aos familiares. E é isso que tem acontecido aqui, em Portugal, no meu país, imagino que está acontecendo no Brasil e em todo o mundo. Portanto, é preciso ter cautela. Ficarem em casa, levarem um dia de cada vez. Fazer exercício físico é muito importante. Estamos numa altura em que, a não ser que as pessoas que trabalhem em serviços que são bastante físicos, nós estamos muito parados, sem mexer o corpo, não é? Porque estamos isolados. Eu recomendo muito às pessoas a fazerem caminhadas na rua, o tempo que quiserem, 20 minutos, meia hora ou até mais, 45 minutos. Não, a única coisa importante é não estarem num espaço ao pé de muita gente, portanto ao ar livre há menos contágio normalmente e faz bem à mente, o exercício físico faz bem à mente, à depressão, à ansiedade e faz bem ao corpo. É muito importante falar com pessoas amigas, ao telefone ou assim no vídeo, é muito agradável, principalmente ao vídeo, porque a gente está se vendo. Manter a esperança é muito importante, ouvir música é muito bom, ver um bom filme, terem conversas de famílias com as crianças e conversas de adultos. É muito importante falar com as nossas crianças do que é que se está passando e explicar claramente o que é que está a acontecer, que é uma situação especial e que vamos sobreviver a isto. Toda a mesma ideia que os adultos têm de ter, nós temos que também partilhar isso com as crianças, que é passageiro. Outra coisa que é bom é tentar dormir bem. Se a gente não dorme bem, a gente não funciona bem, não é? Uma boa alimentação dentro do possível e fazer relaxamento. Relaxamento muscular e relaxamento de respiração. É uma coisa que o Cambridge Health Alliance agora tem um mindfulness, um departamento de mindfulness e tem vários técnicos lá, portanto, alguns são psiquiatras, os outros são psicólogos, estão a fazer grupos em português, são pessoas que vêm do Brasil, que estão treinando cá. E mindfulness é uma maneira de a gente, com a nossa respiração e focando em nós, a gente
relaxar e atingir paz interior no nosso corpo e na nossa mente. Portanto, eu muitas vezes digo aos meus clientes, a gente ensina as pessoas a respirar profundo. Só a respiração, quando é controlada, faz-nos relaxar. E é muito simples, eu posso lhes dar uma ideia para os espectadores que possam estar a ouvir esta conversa. É tão simples como sentados ou em pé, como quiserem, ou deitados na cama. A gente inspira pelo nariz e expiramos pela boca. E daí que eu vou fazer uma vez para verem como é que podem treinar. O ar nunca entra pela boca, só entra pelo nariz. Eu vou fazer. Portanto, é isto tão simples que se pode fazer em qualquer situação e que nos acalma. Ótimas dicas. E eu quero até convidar os nossos ouvintes a voltarem o vídeo um pouquinho, anotarem todas essas dicas que a Ana compartilhou com a gente e colocarem na geladeira, né? Aquela ideia de colocar o papelzinho na geladeira, porque, Ana, realmente com todo esse estresse, toda a ansiedade, fica até difícil da gente lembrar do que é importante, né? E nós tendo uma listinha ali com todas essas ideias fantásticas, simples, mas importantes para estarmos fazendo, isso vai nos ajudar no dia a dia, né? E eu queria que você comentasse para nós, Ana, a questão da frustração, né? Porque por mais que a gente acorde de manhã e fale, não, hoje eu vou fazer o meu melhor, né? Vou ter mais paciência com as minhas crianças, vou ter mais paciência com o meu cônjuge, vou me acalmar, vou fazer um pouco de respiração, mas muitas coisas estão acontecendo fora do nosso controle. Como nós podemos estar lidando com a frustração? Boa pergunta. Há uma outra coisa, portanto, para além disto que falámos, há uma outra coisa que é muito importante, é a gente pensar antes de agir. E a gente reconhecer os nossos sentimentos, o que é que estamos sentindo. Por exemplo, estamos frustrados e a gente não sabe bem o que é que está passando. É importante a gente pensar e dizer o que é que me está pondo frustrada hoje. Porquê é que eu estou zangada? Porquê é que eu estou irritada? Porquê é que eu estou deprimida? Identificar e depois pensar o que é que eu posso fazer sobre isso. Ok? E todas essas coisas que eu estou a dizer, há um processo cognitivo que é muito importante no nosso cérebro. Se a gente pensar negativo, a gente vai ficar cada vez mais negativos e mais irritados e pior. Portanto, nós temos que arranjar uma maneira de pensar que não é necessariamente negativa e não necessariamente positiva, mas encontrar um meio, uma maneira de ver o problema de outra maneira. Eu não sei se estou a ser clara, mas, por exemplo, as crianças estão a fazer imenso barulho de manhã, estão-me a irritar, o marido está-me irritando, ou o namorado, ou seja quem for, como é que eu vou lidar com eles? E antes de a gente agir, a gente pensar, a gente tirar tempo para ver como é que vamos lidar com a situação. É claro que se podem falar de maneiras diferentes. A gente pode expressar a maneira como nos estamos sentindo. É importante dizer, olha, eu agora estou muito irritada com o que vocês estão fazendo, ou como eu já estou irritada. Como é que vamos nos ajudar uns aos outros aqui e acalmar para a gente poder ter um dia bom e fazermos aquilo que precisamos? Portanto, é uma conversa de partilhar e de procurar o bom senso de todas as pessoas numa tentativa de sincronizarem portanto, as necessidades, e não só nossas, mas também dos outros. Ótima dica. E eu gostei muito do que você tocou na parte da comunicação, né? Vamos aproveitar este momento, já que estamos todos em casa, né? Estamos, como se diz, presos, mas assim, estamos esforçando, né, para que esse vírus não se espalhe. Então estamos todos colaborando, muitas vezes ficando mais em casa realmente do que ficávamos antes, e trabalharmos nessa questão da comunicação, que realmente é uma técnica muito importante para ajudar com a nossa frustração. E aceitarmos essa realidade, né, que hoje não foi um bom dia,
mas a gente sempre renovar a esperança para amanhã. Como você disse, a esperança é um fator muito importante para estarmos usando neste momento tão crítico que estamos vivendo. Uhum. Verdade. Uhum. E a comunicação, existem regras de comunicação. É claro, a gente tem que ter cuidado com o que é que dizemos, da maneira que falamos. Chamar nomes às outras pessoas normalmente não ajuda a comunicação. É preciso falar com um certo carinho, expressar aquilo que nós achamos que não estamos gostando e qual é as expectativas que nós temos uns dos outros e tentar negociar tudo isso. É difícil, é muito fácil dito, mas é mais difícil feito. E manter regras, principalmente com as crianças, é importante ter regras específicas, porque senão torna-se muito mais difícil controlar as crianças, e as crianças querem hoje em dia estar nos jogos, não é? Quando estão fechados em casa e não têm mais nada para fazer. Portanto, há a terapia de família, há a terapia para as crianças, há um departamento no Cambridge Health Alliance que vê crianças. Neste momento eu não sei se eles têm alguém que fale português, mas eles têm os intérpretes do Cambridge Health Alliance são maravilhosos e, portanto, estão no telefone a fazer a tradução. Às vezes também, agora é difícil, mas falar com os professores também é muito importante, ver se dão dicas como é que se lida com as crianças. A comunicação com os professores das nossas crianças é extremamente importante. Eu sei que os pais estão muito ocupados, isto passa-se muito nas comunidades de imigrantes, porque nas comunidades imigrantes as pessoas trabalham muito e estão na luta continuamente da sobrevivência e de poupar e de melhorar o futuro da família. Mas os professores também têm, ou as professoras têm muitas ideias do que é que às vezes se pode fazer. Umas são mais simpáticas do que as outras, é claro, ou têm mais tempo e disponibilidade, mas a comunicação é muito importante a vários níveis. É verdade, e com certeza esse é um assunto que a gente pode estar trazendo aqui num próximo bate-papo, trazendo ideias, né, e conversar sobre isso, a comunicação com os filhos, as expectativas, as regras, porque tudo isso faz parte de um bom desenvolvimento para as crianças, né? A gente não pode achar que tirar regras vai ajudar os nossos filhos, né? Mas eles precisam das regras para poder compreenderem o ambiente em volta delas e saberem o que é esperado delas, né? Olha, Ana, eu quero agradecer o seu tempo, o seu carinho, todas essas dicas que você compartilhou com a gente, agradecer toda essa experiência que você tem desenvolvido com a nossa comunidade e todo o carinho, né, com o tratamento com os brasileiros. E eu quero perguntar se você tem uma mensagem final para deixar aqui para os nossos ouvintes. Sim, eu acho que a mensagem acima de tudo é que nós vamos sobreviver tudo isto e que vamos levar um dia de cada vez e vamos tentar fazer o melhor, o nosso melhor. A gente pode falhar às vezes, poderemos não atingir os nossos objetivos, mas podemos pensar noutros objetivos, reconstruir outros objetivos e ir em frente. Portanto, enquanto há esperança e estamos bem focados, não é, na nossa direção, vamos em frente. Tem pessoas para ajudar, na comunidade brasileira há bastantes serviços, principalmente, por exemplo, na MAPS e no Cambridge Health Alliance e outras organizações, é claro, os centros todos que existem na comunidade brasileira. E, portanto, vamos ter calma e ir em frente. É mais fácil dito do que feito, mas a gente consegue se acalmar a nós próprios. Isso aí, é verdade. Muito obrigado, Ana. Obrigada a todos vocês, ouvintes, por estarem aqui com a gente hoje nesse primeiro episódio do Brasileiros em Ação. E estaremos voltando com o apoio da Revia TV, da Share Your Love, do Cambridge Health Alliance, com outros assuntos. Obrigado. Obrigada.